Nem todo mundo vai concordar com o que nós estamos dizendo aqui, mas pelo menos a gente tem a esperança de que as pessoas pensem, né? Ouçam o outro lado. O grande problema que eu vejo nos extremos, nesse diálogo, nessa panfletagem, nesse slogan, né, não me representa, é isso, é que os extremistas, eles não admitem o outro, eles só pensam neles, né? O outro pensa à esquerda, pensa à direita, pensa o centro, em maior ou menor medida. O outro é o personagem da democracia, né, em que eu levo o meu ponto de vista, eu levo as minhas perspectivas, as minhas mundividências, mas eu troco com o outro, eu levo as minhas pré-compreensões da realidade, do que é justo, do que é belo, e vou verificar com o que os outros pensam sobre isso, para depois a gente construir alguma coisa de mais sólido, né? A gente tem que ter essa abertura para o diálogo, né? Eu acho que você perguntou o que tem o Ministério Público com isso. Quando o extremista não aceita o outro, ele só quer a si mesmo, mas está na dele, né? Tá em casa, tá no máximo animando um jantar familiar de domingo, tudo bem. Ou destruindo. Ou destruindo, né? Brigando com a família inteira. Animando no sentido de boxe, de nesse sentido, às vezes. Vai lá, né? Mas o problema é quando isso começa a incitar movimentos de ruptura com a ordem. Claro. Quando isso se coloca como uma engrenagem para esse propósito de ruptura com a ordem, de destruição dos pilares da convivência democrática, aí a gente entra no plano penal, né? E aí isso a gente não pode aceitar. Porque existe um limite para a tolerância, né? O limite da tolerância é que o outro seja tolerante como eu sou, né? O paradoxo da tolerância que nós conhecemos. Exatamente. Eu vou ser tolerante com quem quer me destruir, mas aí não é tolerância, é ruim. Isso, tolerante com a intolerância absoluta. E esse limite da tolerância tem muito a ver com a história de cada país, com as circunstâncias de cada momento. Nos Estados Unidos pode ser que tenha uma tolerância maior com a liberdade de expressão, né? Mas num país de democracia mais recente, os perigos podem se tornar mais evidentes, né? Levando a uma redução do grau de tolerância para certos movimentos. Como se tornar, né? O senhor, rapidamente, o senhor até escapou da pauleira, né? Porque a PGR foi favorável que se fizesse mandado de busca e apreensão. No caso do deputado Carlos Jordi, não quero discutir caso concreto. Agora, no caso do deputado Ramagem, na investigação sobre a ABIN. E nesses dois episódios, você tem aí, pelo menos, a possibilidade que direitos fundamentais tenham sido agredidos, né, atacados, e que, enfim, ameaça concreta ao Estado de Direito, enfim, né? Agora, de novo, o que se viu foi mais, especialmente no caso de um dos deputados, mas eu tenho a liberdade de quê? De pregar golpe de Estado? Não tem. Essa liberdade não existe, né? Isso não é um direito. Não, na sua casa é. À medida que você se articula para isso, não é. Né? E acho que isso ainda não está compreendido, não sei. Porque é difícil, é meio desnorteante, né? Essa figura. Eu sou contra a liberdade de expressão. Não parece aqueles paradoxos, né? Isso. Eu acho que ninguém deve dizer o que pensa. Eu já estou dizendo o que eu estou pensando quando eu digo isso. Né? Esses paradoxos mostram que existem limites para as liberdades e para os direitos. Esses limites são construídos, né, a partir da história, a partir das circunstâncias do momento, a partir da evolução do grau de civilização de uma sociedade, mas tendo como parâmetro, sobretudo, isso, né? Essas liberdades, elas são concebidas numa sociedade que quer que todos possam usufruir dessa liberdade. E se alguém começa a impor, a querer minar o sistema que garante isso, o único sistema que garante isso,
a sociedade não pode tolerar. Sabe uma coisa interessante? Estava falando, voltando para a jurisdição, e esse tema que você lembrou, Reinaldo. É muito importante ter um judiciário forte, uma jurisdição que seja bem compreendida pelo povo, né? Que não seja objeto de ataques vis, de ataques túrpidos, né? Existem certas palavras que precisam ser usadas. Existe um podcast que nós precisamos falar sobre isso, né? Um podcast em inglês, é um alemão que faz um podcast em inglês, e ele faz entrevistas com integrantes de cortes constitucionais. Num desses programas, ele pegou um integrante da Corte Constitucional da Polônia, antes daquela viragem que houve para um movimento menos afeito aos rigores, não aos rigores, né, ao contrário, aos bons ventos da democracia. Né? E ele perguntou para ele, o que aconteceu? Porque lá o que houve foi que o presidente da República aumentou, uma tática bem antiga, né? Aumentou o número de integrantes da Corte Constitucional para colocar seus partidários, tirou outros, enfim. Tinha gente pensando em fazer a mesma coisa por aqui. Mas eu acho que não é novidade. Nos Estados Unidos isso tentou se fazer com o Roosevelt, né? Com lá o Kurt Packing, né? Na década de 30. Bom, mas isso é sempre uma resposta quando a corte parece que está sendo está andando fora do esperado. Mas aí perguntaram-se o que aconteceu que ninguém se sublevou? Por que a corte, que estava garantida, era a última esperança da democracia, num sentido mais amplo, continuar a existir naquele país, por que o povo aceitou isso? E aí ele dizia, porque na Polônia a jurisdição constitucional era recente e eles não sabiam se defender. Então vinha o executivo, junto com o legislativo, e dizia: eles estão dizendo que as nossas decisões são inconstitucionais, é porque eles são os elitistas, é porque eles só pensam neles mesmos, é porque o juiz só quer ganhar mais, é porque o que eles fazem é tirar o dinheiro do povo para manter o seu... Enfim, todas essas críticas que a gente ouve até aqui no Brasil eram dirigidas para a corte, que não tinha como se defender, não sabia se defender, não tinha sequer capital político para se defender. Pronto, ruiu o sistema. E o interessante era a comparação que ele fazia assim. Por que será que na Alemanha, onde a corte surgiu depois de um sistema, né, do nazismo, e tomou decisões impopulares muitas vezes, por que o mesmo não aconteceu? Por que não aconteceu a mesma coisa? Porque havia uma vontade de democracia. O executivo e o legislativo não estavam se virando contra a corte a todo custo. Então, aquilo que aconteceu na história recente nossa era efetivamente um perigo para a democracia. E o que nos livrou de uma situação pior foi porque o judiciário soube se defender, né? Ele tinha um capital histórico antigo. A gente começou a nossa conversa aqui dizendo, né? Eu tenho uma admiração antiga pelo Supremo. Nós temos uma história de judiciário digna, bastante longeva. Então, tinha esse capital político e ele soube se defender, né? Ele tomou atitudes que em outras ocasiões talvez não viesse, não fosse tão facilmente assumidas, mas ele tomou atitude de defesa e mostrou ao povo que era necessária a jurisdição. Você falou da vacina, né? Mostrou que a omissão constitucional, né, é algo ruim para o povo. Mata. E assumiu esse papel enquanto os agentes políticos não o fizessem, né? Esse momento histórico é um momento histórico riquíssimo, esse que pelo qual a gente passou. Mas é um momento histórico de afirmação da jurisdição constitucional e da Constituição
como um catálogo de deveres dos poderes públicos que devem ser, um catálogo que deve ser vigiado e fomentado também pelos poderes técnicos. Quer dizer, esse momento reflete essa importância do constitucionalismo de uma forma assim, lapidar, de uma forma histórica. Eu acho que no futuro esse período vai ocupar páginas importantes dos livros de história.